Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aí de volta, tá? Iniciando este ano, um pouquinho atrasado, né? Porque deixamos aí o último vídeo, foi no final de dezembro, desejando a todos um excelente ano. E me perdoe a inscrita que me pediu, tá? Eu não encontrei mais o seu nome, não consegui encontrar nos vídeos, mas o vídeo tá aí, você me pediu frações decimais. Vamos para o vídeo? Então, pessoal, estamos de volta para a nossa maratona semanal de vídeos. Deixe aí já sua dica, qual vídeo você precisa assistir? Caso você precise assistir algum que já tem na minha playlist, dá uma visitada aí, gente. Dá uma olhada, vê o que você precisa, tem bastante vídeo já. Mas esse vídeo eu fiz porque uma inscrita pediu. Não consegui encontrar o nome dessa inscrita, mas o vídeo ficou anotado qual tema que ela queria. Então estou trazendo agora sobre frações decimais. Ela me perguntou como realizar uma fração decimal. Então vamos lá. A fração decimal ela é formada com denominadores 10, 100 e 1000. Em uma fração nós sabemos que o número de cima da fração é um numerador, o de baixo é um denominador. Então com uma fração com denominador 10, 100 ou 1000, ela é uma fração decimal, tá? Frações decimais. Então, vamos começar com um exemplo de uma barra de chocolate, que a gente precisa repartir essa barra de chocolate. Geralmente, ela já vem divididazinha em cubinhos, certo? Todo mundo já abriu uma barra de chocolate e já viu como ela é repartida. Então, vamos imaginar que essa aqui é minha barra de chocolate. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 partes. Ela foi dividida em 10 partes iguais. Dessas partes, eu comi 2 partes, né? Eu fui bem educadinha, só comi 2 partes. Então, para me montar, que fração eu falei dessa barra de chocolate? Que fração eu comi? Então, eu comi 2 partes. Então, eu tenho 2. De quantas partes era essa barra de chocolate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o que eu tirei. Pronto, eu tenho uma fração decimal. Como é que eu explico? Como é que eu leio essa fração? Número de cima, leio normal, número de baixo, fracionado. O 10, como já sabemos, é décimo. O 100, centésimo, 1000, milésimo. Então aqui eu tenho 2 10 ou 2 décimos? 2 décimos. 2 décimos. Essa é a minha fração, a fração da parte do chocolate que eu comi. Agora, imaginando que a minha filha chegou aqui e me pediu: mãe, me dá um pedaço de chocolate. Dei a barra de chocolate na mão dela. Aí ela foi lá, tirou um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Eita, ficou agarrado esse aqui. 4 pedaços. Olha, ela foi bem gulosa. Ela comeu 4 partes da minha barra de chocolate, que tinha no total de 10 partes. Então, como eu vou ler esta fração? 4 décimos. Vamos lá, escrever 4 décimos. Deu para compreender até aí? Nós estamos falando primeiro sobre os décimos. Ainda vamos entrar em centésimos, milésimos. Também temos lá, gente, não é só 10, 100 ou 1000. Temos lá por 10 mil, por 100 mil. Vai aumentando, né, aos poucos, conforme a necessidade. Mas geralmente em frações decimais a gente usa 10, 100 ou 1000, ou seja, décimo, centésimo e milésimo. Dificilmente vocês vão ver com números muito grandes. Agora nós vamos fazer com outro exemplo, tirando a barra de chocolate. Agora nós vamos imaginar que a nossa barra de chocolate ela é maior e ela foi dividida em mais partes.
quantas partes? Em 100, exatamente em 100 partes. Aqui nós temos 10 fileirinhas com 10 quadradinhos em cada um. 100. Imaginamos que dessas 100 partes que foi dividida, eu comi 23. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu comi exatamente 23 partes. 23 partes de quanto? De 100, que é o total de partes. Como eu faço a leitura deste número? Mesma coisa. Leio o número de cima, só que ao invés de décimo, agora eu tenho centésimo. Então, vamos lá. 23 centésimos. Viu como é fácil até aí? Então aí nós estamos relembrando as frações decimais. Como eu vejo a fração representada no desenho, como eu represento ela em números, em algarismos, como eu a escrevo por extenso. Agora vamos imaginar que essa imagem que vocês estão vendo aí é o terraço de uma casa. E nele nós precisaremos utilizar, nesse terraço cabem 1000 pisos. Só que desses 1000 pisos foram colocados apenas os 35. Como eu vou representar este número? Então lembrando, a fração é sobre 1000, cabem 1000 pisos nesse terraço. Mas só foram colocados os 35. Como eu faço a leitura deste número? Nós vimos décimo, centésimo e agora milésimos. Então, nesse meu terraço cabem 1000 pisos, só que só foram colocados 35. Então, eu tenho 35 milésimos. Então, 35 milésimos do meu piso foi colocado. Ainda falta bastante. Tudo bem até aí? Vão me dando um ok aí de vocês. Tô entendendo até aí, professora? Dá um feedback aí, gente. Legal, se vocês estão conseguindo compreender. Agora nós vamos ver o seguinte. As frações decimais, elas podem também ser representadas com um número utilizando vírgulas. Não somente na forma fracionada, ou seja, na forma de frações. Ela pode vir também sendo representada numa forma decimal, utilizando a vírgula. Vamos ver como isso acontece. Nós já estamos acostumados a ver a centena, dezena e unidade, quando a gente vai ver o valor posicional de um número, né? Saber em qual ordem ele está, em qual casa ele está. Então nós conhecemos a centena, a dezena e a unidade, que são números comuns, no caso, casas comuns, né? Que estamos acostumados a ver. Mas nós também temos a casa décimos, centésimos e milésimos, que é sobre o que nós estamos falando, né? O 10 embaixo, décimo, 100, centésimo, 1000, milésimo. Então a gente não está acostumado a ver isso aqui. Como nós vamos representar essas frações aqui? Nesse caso eu tenho 4 décimo, 23 centésimo, 35 milésimo, que foram os números que nós utilizamos, né? Alguns dos números que nós utilizamos. Então vamos lá, vamos tentar compreender como isso acontece. Aqui, eu sei que tenho 10. Então, eu tenho décimo. Eu tenho que ficar com um número na casa do décimo. 4. Qual número eu vou botar ali na casa da unidade inteira? Um 0. 0, 4. Por quê? Porque o 4 vai ter que entrar na casa indicada, que é o décimo. O 23 centésimo, como eu vou representá-lo na forma decimal, número com vírgula? Muito bem, eu tenho centésimo. Eu imagino que o 100 entra o 1 aqui, o 0 aqui, 0 aqui. Então, ó, casa do centésimo. Se eu tenho 2 algarismos e eu preciso finalizar eles na casa do centésimo, então eu tenho quantas casas após a vírgula? O número de casas após a vírgula se refere à quantidade de zeros que tem aqui. Se eu tenho 2 zeros, após a vírgula, eu vou ter 2 números, que são o 23. Ah, mas como você sabe que o zero vai vir na frente antes da vírgula? Todos eles, o zero vai vir à frente antes da vírgula, porque não são números inteiros. São números pequenos. Inteiros são assim, são maiores.
Tudo bem até aí? Então aqui, ó, 0,23. 23 o quê? Centésimos. Agora, como eu vou representar o 35 milésimos? Sabendo que eu tenho 1, 2, 3, 3 zeros. Então eu tenho zero, vírgula. Tenho 3 casas após essa vírgula. Só que meu número 35, ele só possui 2. Ah, mas Fabiana, será que vai ficar assim? Ah, eu boto um zero no final. Será que isso aqui está certo? Não. Por quê? Porque ali é 35. Aqui ficou 0,350. E não é esse o caso. Então, qual seria a forma correta? Vamos lá. Se eu preciso de 3 casas após a vírgula, eu vou ficar com 0,035, o quê? Milésimos. Uma outra coisa que nós podemos dizer que é uma dica, é uma sugestão para vocês pensarem. Toda vez que vocês forem transformar uma fração em forma decimal, a quantidade de números após a vírgula, ela é indicada pela quantidade de zeros. Eu já sei que todas vão começar com zero. 0, né? 0, Se eu tenho um número, eu vou ter um número só. No caso do 10 eu tenho um zero, só uma casa decimal após a vírgula. O 23, ele já possui 2 algarismos. E o 100 possui o quê? 2 casas decimais. No caso, 2 zeros, 2 casas decimais após a vírgula. 0,23. No caso do 1000, eu tenho 3 zeros. Tá me indicando que eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Então, se aqui fosse um outro número, se fosse 270, aí sim eu teria aqui, desse lado, eu teria 0,270. Por quê? Porque eu já tinha os 3 números. Não é o caso do 35, né? Porque ele é pequeno, ele é 35. Sendo o 35, então você precisou adicionar mais um zero para fazer sentido. E o número possuía o quê? 3 algarismos após a vírgula. Então agora nós vamos fazer alguns exercícios para treinar. Ver se vocês conseguiram entender. Vamos lá! Agora nós vamos fazer alguns exercícios. Eu trouxe algumas maneiras diferentes para colocarmos a fração em fração. Eu quero em forma decimal. O que está em forma decimal, eu vou querer ver se vocês sabem transformá-lo para frações. Vamos lá? A primeira aqui eu tenho 5 centésimos. Como eu vou representar os 5 centésimos? Lembrando que todos eles vão começar com 0, vírgula. Quantas casas eu tenho aqui? 2. Tenho 2 zeros. O número 5 é um algarismo. Então eu sei que eu preciso acrescentar o quê? Mais um zero. Um zero e o 5. Porque são 2 casas decimais, 2 casas decimais. Então, 5 centésimo é igual a 0,05. Tudo bem? Agora eu tenho 0,020. Caramba, complicou. 20, eu já sei que o meu número de cima é o 20, certo? Na minha fração. Resta eu descobrir se é décimo, centésimo ou milésimo. Como eu vou descobrir isso? Vou descobrir pela quantidade de números que tem após a vírgula. Então vamos lá, tem 1, 2, 3. Quem é que tem 3 zeros? O 1000. Então eu tenho 20 milésimos. Olha como foi fácil. Agora eu tenho uma fração para transformar em forma decimal. 13 centésimos. Já sei que começa com 0, vírgula. Tenho 2 casas decimais. E o número 3 ele já possui 2 algarismos. Preciso acrescentar 0? Não. 0,13. Olha que fácil. É fácil, só precisa ter bastante atenção para não cometer nenhum erro. Vamos lá, agora eu tenho aqui 45 centésimos, novamente, 0 na frente, vírgula. 2 zeros, 2 casas decimais após a vírgula. 45 já possui 2 algarismos, então vai ficar 0,45 centésimos.
mais uma fração para transformar em forma decimal. 2 milésimos. Então eu já sei que eu preciso colocar o zero na frente, vírgula. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3 casas decimais após a minha vírgula. E apenas um algarismo, que é o 2, para colocá-lo. Eu já sei que desses três algarismos que eu preciso colocar aqui, o último será o número 2. Então vou preencher com o zero. Então vai ficar 0, 0, 2. 1, 2, 3 algarismos. Então 2 milésimos é igual a 0,002. Não é difícil, tem a tática de contar os zeros. São a quantidade de casas decimais após a vírgula. E o 0,5, como eu represento em forma decimal? Se eu só possuo uma casa após a vírgula, estou dizendo que é como se fosse um zero. Quem é que possui um zero? 10, 100 ou 1000? 10. Então vai ficar 5, que eu sei que é o número que vem para cima, décimos. Viu como foi fácil? Não é difícil. Difícil é a gente começar a entender. Quando a gente compreende, pega ali a explicação, tudo flui. Então, ó, espero que você tenha gostado. Minha amiguinha especial é que botou esse pedido aí, que pediu, né, que eu ajudasse com frações decimais. Me desculpa mais uma vez não lembrar o seu nome, mas se você estiver assistindo, coloca nos comentários o seu nome. Olha, sou eu, professora, que botei aí meu nome e tal. Bota aí pra me saber. E no próximo vídeo eu poder falar o seu nome. Não se esqueça, pessoal, de quem não é inscrito no nosso canal, se inscrever, acionar lá o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Nós estamos voltando, hein? Lembrando, estamos voltando. Toda semana teremos um vídeo novo. Então, pode deixar aí também nos nossos comentários se você precisa de algum vídeo em especial. Podendo ajudar, estarei aqui. Então, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.